Meus irmãos, a paz do Senhor, gostaria de ler o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a Tito, versículos de 1 a 10, para a nossa meditação. Capítulo 2, versículos de 1 a 10. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra que é registrada e lida agora aos nossos ouvidos. Obrigado pelo teu bondoso Espírito Santo que a inspirou para que fosse escrita, e o mesmo Espírito Santo que está disposto a orientar-nos nesta noite, trazendo a revelação que for necessária, através do dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. Assim seja, Senhor, pois a glória será tua e a alegria e edificação da tua igreja. Te pedimos agradecidos e sempre confiantes, no nome de Jesus. Amém. A igreja se assente. Nós temos uma carta do apóstolo Paulo, irmãos, a esse irmão em Cristo chamado Tito. É um gentio grego, né, que se converteu ao evangelho de Jesus Cristo. É filho na fé de Paulo, como assim ele descreve no texto do capítulo 1, e companheiro também de Paulo no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Tito estava lá como companheiro de Paulo, né? Era um obreiro de confiança do apóstolo Paulo, como Paulo mesmo citou, registrado em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo registra que Tito era um companheiro seu. E essa carta que o apóstolo Paulo escreve, irmãos, Tito estava com uma responsabilidade muito grande na igreja em Creta, onde Paulo havia deixado, porque a igreja, parece-nos, que ela estava tendo algumas dificuldades com questão de doutrina, sabe? Aquela coisa assim meio desordenado, né? Isso já acontecia, tá vendo? No tempo da igreja primitiva, a igreja crescente estava em crescimento e ela precisava crescer com saúde, precisava crescer bem na presença de Deus. E ela estava, por algum descuido, provavelmente, de alguém que ficou tomando conta, a igreja estava crescendo, mas estava crescendo com incoerência em relação à palavra de Deus, à doutrina, à sã doutrina. Aí Paulo, então, deixa Tito lá em Creta para ele colocar a igreja em ordem. Olha que coisa, irmãos. Assim como ele colocou a igreja de Corinto em ordem, a igreja de Éfeso, né, que ele ficou 3 anos lá ensinando todo o conselho de Deus, ele agora estabelece Tito, esse obreiro, esse companheiro,
para que ele pudesse colocar a igreja em ordem. É uma tarefa difícil, sabe? Você tem uma igreja que está em desordem, aí então, de repente, o pastor, que é a liderança, vamos dizer, sobre nós, aí nos põe numa igreja e fala assim, ó, vou te colocar lá, porque lá está uma bagunça tremenda, a coisa está toda desordenada. E tu vai colocar a casa em ordem. Olha que coisa, que responsabilidade. Então, assim aconteceu na vida de Tito. E Paulo, quando escreveu esta carta, aí então, capítulo 1, ele fala da ordem, né, e da doutrina e na igreja, e o capítulo 2 e 3, ele fala sobre a conduta da igreja. E dentro dessa conduta da igreja que nós queremos salientar, como nós vimos aqui, que acaba se tornando regras fundamentais para a edificação, ou seja, o crescimento da igreja de Cristo. Aí acaba se tornando uma regra, irmãos, que é fundamental, são regras, né? Que vale para todas as igrejas, para todos os tempos. Essas regras que aqui estão escritas pelo apóstolo Paulo para esse moço chamado Tito, para que ele, então, possa transmitir à igreja, ensinar à igreja, e em todo tempo, irmãos, nós precisamos disso, né? Todo tempo. Então, uma igreja, irmãos, como nós observamos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja, ela tem... A igreja, ela está no coração do Senhor. Aí Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 25, né? Capítulo 5, versículos 25 e 27, versículos 25, 26 e 27, se puder colocar, Efésios 5, está ali, ó, ele faz uma comparação da igreja como um relacionamento conjugal, um relacionamento de marido e mulher, que é um relacionamento, acho que não tem um relacionamento mais próximo, mais íntimo do que de marido e mulher. Então ele faz esse relacionamento, essa relação, esse paralelo, que a igreja de Cristo é assim com Cristo. Então ele diz, vós marido amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E depois ele diz no versículos 26 e 27, para a santificar, olha a razão, porque ele a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo é tão grande por nós, irmãos, pela igreja, que se nós tivéssemos consciência desse amor de Cristo, nós não agiríamos como agimos, com tanto descaso, com tanto desprezo à igreja, com tanto desinteresse pela igreja do Senhor. Nós agimos com muito desinteresse. Parece que todas as coisas são prioritárias em nossa vida, menos a igreja de Cristo. Então ele diz assim, porque ele se entregou a si mesmo pela igreja, ou por nós que fazemos parte da igreja, né? Para apresentar a si mesmo, olha só, ou seja, para cuidar com que essa igreja se apresente a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí o versículo 27, versículo 27. Então, o Senhor amou a igreja, se entregou a si mesmo, para que nós nos tornássemos, assim, como igreja, né? Uma igreja gloriosa, sem mancha, né? Nada que desabone a conduta da igreja, olha que coisa, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, se o Senhor já fez por nós, se nós tivéssemos o cuidado de nós mesmos nos policiarmos e amarmos a Cristo como Ele nos amou, irmãos, a coisa mudaria a configuração. Mas como nós relaxamos, isso não é agora não, tá, gente? Isso desde o Antigo Testamento, você sabe que o povo relaxou, aí Deus levantou o profeta Ageu e falou assim, engraçado, né? Eu estou transliterando, tá? Estou fazendo uma tradução livre agora. Engraçado, né? A tradução bem aportuguesada aqui. Engraçado, né? Vocês têm a casa de vocês toda arrumadinha, a casa toda enfeitada. É limpeza, é faxina, é tudo direitinho, deve ter, tá? Deve ter.
mas tudo no lugarzinho, mas a casa de Deus está entregue. Aí o povo deu aquele estalo assim, meu Deus, o que nós estamos fazendo? É porque nós priorizamos a nossa casa, nós priorizamos a nossa vida. Depois Jesus vem com uma ênfase, uma entonação diferente e fala assim, olha, busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E mesmo assim, com a ênfase que Jesus falou, que se nós nos dedicarmos às coisas de Deus, Ele se dedicará às nossas e nada nos faltará, mesmo assim a gente não consegue. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu. Se sobrar alguma coisinha do eu, aí então a gente dá para o Senhor. Irmãos, essa falta de dedicação, ela mina a base da igreja. Ela começa a tirar a essência, a beleza, aí é onde vem as rugas. Quando começa a sair, então, vamos dizer assim, esse interesse, essa dedicação, então vão surgindo as rugas que ocupam esse lugar, as máculas. E aí onde Paulo está olhando essa igreja em Creta, ele tem notícia, deixa Tito e escreve para Tito aquilo que nós vimos agora. Então, uma igreja, irmãos, você sabe que ela só cresce saudavelmente, né? Não da noite para o dia. Ela cresce gradativamente quando aplica seu aprendizado da palavra de Deus. Não tem como ela crescer com saúde da noite para o dia. Tem que ser gradativo, uma boa alimentação. Agora, é uma necessidade de você desejar alimentar-se, desejar, né, aplicar esta palavra que é ensinada à sua própria vida. Se você não aplicar, você não fará com que a igreja cresça. E talvez você seja o responsável pela morte da sua igreja local. Talvez seja o responsável. Há uma pessoa que eu não sei onde aconteceu, mas parece ter sido um fato, que colocou um caixão dentro da igreja. Dentro da igreja, um caixão tinha um espelho dentro, né? Tinha um visor, aí no visor tinha um espelho. E colocaram uma placa assim, aqui está o responsável pela morte da nossa igreja. Aí as pessoas, que a igreja estava muito enfraquecida, e o pastor sentiu a necessidade de fazer isso, acho que uma orientação de Deus. Aí convidou a igreja para ver o responsável, que agora tinha morrido. Aí então, quando vem um chegando e outro chegando, e vai olhando ali, vê seu próprio reflexo no espelho. Irmãos, se dependesse de algumas pessoas, nós não teríamos culto na igreja. Teríamos culto talvez só uma vez por mês. Se dependêssemos de algumas pessoas, eles tanto faz se a igreja está fechada ou se está aberta, ele nem sabe essa hora se está fechada ou se está aberta. Somos responsáveis, irmãos, em manter essa igreja imaculada e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As nossas palavras, elas devem ser coerentes com a nossa ação. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Não posso dizer que amo a Deus e não me dedico a Deus. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu prego, com aquilo que nós falamos, com aquilo que dizemos, procedemos, ou professamos, como regra de fé e prática. Então, nós somos a linha de produção do reino de Deus. Somos a linha de produção. E a linha de produção, irmãos, para o crescimento saudável da igreja, tem colaboradores. Você sabe que são os colaboradores. É uma grande empresa o reino de Deus, uma grande empresa. O apóstolo Paulo, como ele não tinha essa noção, como nós temos hoje de falar uma empresa, aí ele usou a expressão do melhor que ele podia como uma grande lavoura e seus cooperadores. Então, uma grande empresa, já que nós hoje entendemos menos de lavoura, uma grande empresa com seus colaboradores. E esses colaboradores estão na linha de produção. A grande empresa, ela não funciona somente com o diretor da empresa.
Ou funciona? Não, ela não funciona com o cabeça da empresa. Ah, não, tem um cabeça aí que é o cara mesmo, ele estudou não sei aonde, ele é doutorado, é mestrado, é isso e aquilo. Não funciona, irmãos. Uma grande empresa funciona com o cabeça, que é o comando, funciona com várias outras pessoas que compõem esse quadro de colaboradores com as mais diversas funções. E nós somos essa linha de produção. É claro que aí diferencia algumas coisas. Por exemplo, dentro dessa grande empresa, dessa linha de produção, aí eu vou citar também aqui, aí a primeira coisa que nós vimos lá no versículo de número 1 que nós lemos, no capítulo 2, versículo de número 1, aí nós temos aqui, ó, são os ensinadores. Bom, os ensinadores são essenciais, não são melhores, são essenciais. Nunca melhor, nunca. Um professor não é melhor do que um aluno. O professor é essencial na sala de aula. Agora, quero ver um professor cumprir bem o seu papel se não tiver aluno. Ele vai dar aula para quem? Ele não é melhor do que o aluno. A função dele é diferenciada. Ele já passou na função de aluno, agora está na função de ensinador. Mas, nessa função de ensinador, ele não terá êxito se não tiver quem o ouve. Então, eu preciso de você, você precisa de mim. E dentro dessa grande empresa, que é uma igreja, crescimento saudável, aí existe toda essa estrutura, né? A cabeça é Cristo, não muda, imutável, o único, é o dono da igreja. Agora, o seu corpo, irmãos, que é a igreja, que ele quer que cresça com saúde, sem mancha, sem ruga, imaculado, né? Totalmente desejável. Então, tem que ter primeiro os ensinadores. E esses ensinadores que está lá, ele fala assim, tu, porém, fala para Tito, que é o ensinador, pode ter mais, mas Tito aqui é o ensinador, é a figura do ensinador. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quer dizer, uma doutrina pura, um ensinamento sadio, nada de um ensinamento doentio como temos visto hoje, nesse evangelho pós-moderno, nada disso, né? Uma doutrina sadia. E dentro desse versículo 1, como ele fala, então, a primeira coisa que eu preciso como ensinador, e você se for posto, ou se já foi posto nessa posição, no corpo de Cristo, irmãos, é ser adepto à sã doutrina. Você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que aprender a amar a palavra. Irmãos, como Deus te usará se você não amar a palavra? Como Deus te levantará se você não tiver prazer na palavra do Senhor? Você tem que amar a palavra de Deus. Aí a sã doutrina, tu ensina, convém que fale a sã doutrina, ou seja, adepto à sã doutrina, padrão de boas obras. Eu preciso ser adepto à sã doutrina, ou seja, desejar uma doutrina pura, uma doutrina sadia, um ensinamento bem condizente com a vontade do Senhor, e tenho que também, irmãos, ser padrão de boas obras. Está no versículo de número 7 do capítulo 2 que nós lemos, né? Eu vou alternar aqui para você entender que essa aqui já é a função do ensinador, nessa grande linha de produção. Olha, em tudo, olha, tem muita gente que se empolga para ser obreiro. Se empolga. É uma empolgação muito grande, irmãos. Agora, se você pudesse passar sem o ministério, dizia Spurgeon, passe sem ele. Porque, irmãos, essa função, vou colocar pela função do pastor, na condição do ensinador, que é o presbitério, que é o bispo. Essa função, isso aqui, irmãos, não é um cargo a ser ocupado.
pastor José Apolônio, aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus, ele dizia, já faleceu, né? Foi um dos escritores na CPAD, tem livros escritos. Ele dizia, o presbitério ou o pastorado, ou esse cargo que está escrito aqui na Bíblia, esse cargo não esse ofício não é um cargo a ser ocupado. Pastorado não é um cargo a ser ocupado. É um ofício a ser, um dom, vou transliterar, é um dom a ser exercido. Então não é um cargo, é uma cadeira. Não, é o dom, irmãos. Eu não vou dar conta dessa cadeira. Eu vou dar conta do dom que está em mim. Cadeira, poderia estar sentado ali, tanto faz. Poderia estar em pé. Na sinagoga antiga não tinha cadeira para a pessoa que estava ministrando ali, ele ficava de pé. Então, olha, aí esse aqui, irmãos, não é um cargo para você exibir, dar carteirada, dizer que é aquilo. Não, tem que ser um dom a ser exercido. Você tem que pedir graça e glória ao Senhor, tem que desenvolver o dom. Tem que desenvolver qual o teu problema, qual a tua dificuldade. Então, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção. Gravidade ali, eu já translitero aqui para poder melhor, é sensatez. Na doutrina mostra incorrupção, sensatez, sinceridade. Você tem que ter essas qualificações. Por isso que às vezes a igreja não cresce, é toda a linha de produção, mas já começa aqui que a pessoa não tem, irmãos, não é exemplo de boas obras. O que eu falo aqui nos púlpitos, irmãos, eu tenho que viver lá fora. Então, o que eu vivo aqui, eu tenho que viver lá. E eu tenho que ser exemplo de boas obras naquilo que eu faço. Eu tenho que ser, na doutrina, irmãos, incorrupto, sensato, sincero. Agora, se eu viver de mentiras, insensatez, falcatruas, como essa igreja vai crescer saudavelmente? Melhor fechar as portas. Melhor fechar as portas. Porque, irmãos, nós teremos que prestar contas. Olha, todos nós vamos prestar contas, todos, tá? Independente da faixa etária, você vai prestar conta. Um dia, os salvos em Cristo Jesus, que conseguirem pelo menos guardar aquilo que tem para que ninguém tome a sua coroa, serão arrebatados, mas mesmo os que são arrebatados, mesmo os que são ressuscitados em Cristo, vamos primeiro, antes do bem bom, que todo mundo pensa no céu, no céu, ficar na boa. Antes do bem bom, nós vamos encarar o tribunal de Cristo. Não há perdição, não há perdição. Mas que vergonha será? Que vergonha será? Antigamente a gente encenava uma peça na igreja, que agora não, agora vamos dizer, é firula que eles fazem, né? Mas encenavam uma peça na igreja, irmão, aí, mostra-me tuas mãos. O Senhor vinha e chamava a pessoa, lembra disso aí? Mostra-me tuas mãos. A pessoa, Senhor, queria dar desculpa. Vai dar desculpa de quê? De que nós vamos dar desculpa? Se Deus, na sua justiça, irmãos, Ele coloca 24 horas para todos nós, para quem não tem nada o que fazer o dia inteiro e para quem tem muita coisa a fazer. Eu vou dar desculpa de quê? Não tem como dar desculpas. Se Ele me deu o dom, a ferramenta, que desculpa eu vou dar? Aí nós cantávamos o hino, nem canta mais. O hino, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Você pode, com as mãos vazias, se encontrar com Jesus? Onde está seu dom? Aí ele vai perguntar, o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com o tempo que eu lhe dei?
Você vai falar o que para o Senhor? Tudo bem, já está salvo. Se chegar ao tribunal de Cristo, é porque está salvo. Mas é vergonhoso. É vergonhoso você chegar com mãos vazias. As suas obras que vocês fizeram, que nós fizermos aqui, aí então chegar lá e ser passada pelo fogo e ela ser consumida, porque foram obras feitas por uma obrigação, feita com má vontade, feita por interesse financeiro, feita para sua própria vaidade, para sua própria glória. Agora, todas as obras que nós fazemos aqui nesta terra, irmãos, se elas forem incorruptas, sinceras, sensatas, todas elas, vai passar pelo fogo e vai sair intacta. Pelo contrário, está arriscado sair mais purinha ainda, né? Que as impurezas vão sair. Irmãos, isso é glória para Deus, mas será de grande alegria você saber que foi útil para o reino de Deus. Agora, viver esses anos todos, imagine, eu vivo esses anos todos no Evangelho, eu sou membro da igreja, membro efetivo, né? Batizado desde 30 de março de 1980, aí eu morrer depois de 40 anos de estar trabalhando no Evangelho, e chegar lá, minhas obras, o meu material que eu estou enviando para lá, tudo com vaidade, tudo com ganância, tudo com insensatez, aí chegar lá e queimar. Ou então, não enviar nada. Não enviar nada. Serve inútil, não enviou nada. Tanto dom, para que tanto dom? Se você não conseguiu fazer nada. Para quê? Irmãos, pensa bem o quanto Deus tem te abençoado, o quanto Deus tem feito na tua vida. Pensa que vale a pena nós fazermos o que Ele quer. O maior empreendimento que nós podemos fazer nessa vida, irmãos, é a vontade de Deus. Esse é o maior empreendimento. É claro que eu tenho que estudar. É claro que eu tenho que trabalhar. Eu não nego isso e faço. Você não está ouvindo uma palavra de quem não faz nada, não. É só ouvindo de alguém que faz. Agora, meus irmãos, o maior empreendimento que um servo de Deus pode fazer nessa vida ainda é fazer a vontade de Deus. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas ele vai acrescentando e você nem percebe que ele está acrescentando. Ele abençoa grandemente. Então, olha, tem que ser padrão de boas obras, como eu disse aqui, íntegro, reto, né? Sério, sincero, sensato, no ensino, naquilo que você está fazendo. Aí, homem de palavra, irmãos, tem que ser uma pessoa de palavra. Versículo de número 8, pessoa de palavra. Quando diz ali, ó, linguagem sã e irrepreensível, é uma pessoa de palavra. Sim é sim, não é não. Nada de duas palavras, nada de palavras ociosas. Quando Jesus fala que nós seremos julgados pelas palavras ociosas que sairmos da nossa boca, ociosidade você sabe que é preguiça, e preguiçoso não produz. Então, uma palavra improdutiva, toda palavra improdutiva será julgada. Irmãos, linguagem sã e irrepreensível, ou seja, o crente tem que ter, principalmente eu, tá? E vocês aqui atrás de mim, o crente tem que ter palavra irrepreensível. Ele tem que falar sim é sim, não é não. Nada de armação, de C71, nada disso, irmão. O crente não pode viver com falcatrua. E principalmente os obreiros. Essa linha de produção aqui, irmãos, ela é especial. Então não pode, porque você está na frente das pessoas que vão te seguir. E as pessoas precisam fazer o que eu faço. As pessoas precisam olhar para mim e desejarem fazer o que eu faço. Então, olha, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Imagine a cara de bobo que ele vai fazer, o Satanás,
porque não vai ter nenhum mal para falar de você. Claro, como ele é o pai da mentira, e ele é manobrista, então e é caluniador por natureza, aí então ele vai falar assim mal. Mas aí Jesus falou, mas bem-aventurado, mais bênção do céu virá sobre a tua vida quando mentindo disserem todo mal contra vós. Aí quanto mais ele falar mal de mim, mais bênção de Deus na minha vida. Se for mentira. Agora, se for verdade, irmãos, por favor, é inadmissível aos olhos do Senhor, irmãos, estamos vivendo dias difíceis. E agora fica mais claro aquela palavra que Jesus falou, lá para o lado de Lucas, capítulo 21, no sermão da profético, aí ele falou assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque parece, irmãos, que nós não estamos esperando a vinda de Jesus. Parece que nós estamos contando que ainda vai melhorar, vai mudar o governo tal para o tal, e a gente vai ficar, na boa. Não, orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Mas aguarda o cumprimento da promessa. Aguarda a volta de Jesus. Vai fazendo o que tem que fazer, mas olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A igreja não é dessa terra, irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus, temos dupla cidadania. Temos a cidadania terrena e temos a cidadania celestial. E a celestial é a primeira cidadania que temos, é a prioritária. Então, olha, digo-vos depressa que lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que ele encontra uma igreja firmada mesmo, irmão? Ou será que nos encontrará de qualquer maneira? Irmãos, o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, disse o profeta Jeremias, capítulo 17. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Você precisa se aplicar a Deus. Então, observa aqui, olha, se ensina ou não. Agora, isso tudo é para que o adversário não se envergonhe de nós e não tenha com que falar mal de nossas vidas. O falastrão, o linguarudo. Agora, irmãos, olha outra situação que nós queremos observar com os irmãos. Essas são, então, a linha de produção, né? Aí nessa linha, os colaboradores, o ensinador, que nós já vimos. Agora, homens idosos. Mas homens idosos não são ensinadores, são homens idosos. Eu também me incluo nesse quadro. Também me incluo. A terceira idade. O que é a terceira idade, irmão? A velhice, irmãos, a velhice, vamos dizer assim, porque quando fala idoso ali, na verdade é velho, tá? E a gente tem uns que falam, velho é o pecado, velho é teu passado, velho é tua avó. Nada disso. Pode me chamar de velho se quiser. Passou de novo, velho é. Tá? Passou de novo, velho é. Só que esse velho não é em sentido pejorativo, é um sentido bíblico. A velhice ainda darão frutos. Então, nós é que suavizamos com palavras assim, idoso, mas é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, os homens idosos, versículo 2, agora do capítulo 2, né? Os velhos, está lá, eu estou falando aqui idosos por causa da versão que eu tenho também. Mas os velhos, que somos nós aqui, a chamada terceira idade, irmãos, eles também precisam, lembra que eu acabei de dizer que na velhice ainda darão frutos? Vamos dizer assim, nossas forças diminuem. O nosso pique já não é mais o mesmo. Nosso pique não é mais o mesmo. Mas ainda somos úteis no reino de Deus. Tem igrejas locais que você vai, só tem jovens. Só tem jovens, irmãos. Não tem ordem, dificilmente tem ordem.
é uma bagunça. Porque uma igreja, para crescer sadiamente, ela precisa ter todas as faixas etárias. E aqui, os jovens, tudo bem, eles são necessários, mas olha os velhos. Não pense assim, se entrega, é que agora eu estou velho, agora não dá mais, e depois que eu fiz 60, tem gente que quando faz 60, meu Deus do céu, parece que ele fez 300, depois que eu fiz 60, não dá, é tanta coisa que aparece, é tanta dor. Irmãos, as dores sempre existiram. Agora, é claro que a gente que vai ficando mais velho, o cuidado é diferente. O cuidado é diferente. O velho não pode estar subindo em banquinho para trocar lâmpada, não pode. Então ele tem que ter um cuidado diferente, não pode tentar dar uma de garotão. Já viu o velho quando tenta atravessar a rua, quando vem o carro? Por que ele não espera? Não, ele vê que vem o carro, aí ele vê um garotão atravessar, o garotão tem a velocidade, irmão. É 1,6 o motor dele. Agora o velho é 0,6. Aí então o velho, ele finge que está correndo, já viu? Aí faz assim, ele não tem mais aquela habilidade para correr. Então aguarda, espera. Quando fechar ali, aí ele vai. Mas quer dar. O jovem, ele atravessa no meio de um montão de carro assim, em zigue-zague. É moto, ele pula, é bicicleta, ele pula. Aí dificilmente ele é atropelado. Mas o velho vai tentar fazer isso para ver. Não tem como. Você tem limitações, eu tenho limitações. Agora, isso não me impede de trabalhar para o meu Senhor. Não me impede. Porque olha o que está escrito ali: os velhos sejam sóbrios. Novamente, graves ali é sensato, tá? Os velhos sejam sóbrios. Ó, irmãos, mente sadia, equilibrado. Sóbrio é equilibrado, né? Porque a pessoa, quando está sóbria, ela está cambaleando, está bêbada, né? Está desequilibrada. Os velhos sejam equilibrados. Você já viveu, irmãos? Tem experiência de vida. Seja equilibrado. Aí diz assim, ó, sensatos, prudentes. Prudente. Tem que estar sempre de olho aberto, prudente. Não fala demais, ouve mais, fala menos. Prudente. Não corra, vá devagar. Aí diz assim, ó, sãos na fé, tem que ter saúde na fé. Tem velho aí que não tem saúde na fé, irmãos. Ele não crê. Ele não crê. Uma hora ele é crente, outra hora não. Uma hora ele está aqui dando testemunho, pingando fogo. Aí no dia seguinte ele já está frio. Meu Deus, você não tem mais para onde ir, não. Irmão, nós somos mais perto, nós velhos aqui, ó. Todo mundo está perto de morrer. Mas, pela lógica, o velho já está mais perto de morrer do que de viver. Pela lógica, não é? É que a morte não tem lógica, a morte, né? Ela é aleatória. Mas pela lógica, irmãos, se fosse pela lógica, eu vou na frente do que essa montão de jovens que tem aí. E um montão de gente vai na minha frente. Pela lógica, mas a morte não tem lógica. Perdão. Ela é aleatória. Então, o que acontece? Eu preciso ser sóbrio, que é temperado, equilibrado, sensato, que é respeitável. Preciso ser respeitável. Mas para eu ser respeitável, eu preciso ser respeitável, ou não? Preciso respeitar as pessoas. Preciso tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Então, ó, aí são na fé, que são, irmãos, prudentes, sadios na fé, no amor e na paciência. Por que tem velho impaciente? Eu não sei por que tem velho impaciente. Está com pressa de quê? Se a morte está ali na frente. Não tenha pressa, irmãos. Não tenha pressa, não tenha impaciência. Fica rico, você não fica mais. Fica novo, jamais. Ficar rico ainda tem uma possibilidade. Tornar a ser novo, jamais. Está impaciente por quê?
Fica quietinho, irmãos. Produz no reino de Deus. Para nós, irmãos, depois que a gente entra na velhice, tudo que vier é lucro. O que eu tinha que passar, já passei. As provas, a correria, aquela preocupação, aquela coisa toda, sabe? Aquela pressão. Agora não, agora é final de carreira. Final de carreira, a gente não tem mais coragem de brigar, de discutir. Não tem mais, irmão. Discutir. Tá com preguiça já para isso, né? Então a gente vai devagarzinho, mas ó, Deus vai abençoando, irmãos. Não tenha pressa. Aí está escrito ali, e isso, irmãos, para que as pessoas olhem para nós. Olhem para nós, olhem com cuidado, aí vejam nossos passos, para trilhar esses passos também. E olha, as mulheres idosas, essas mulheres aí, as idosas, tá? Quer dizer, estava falando de velho de um modo geral. Agora para as mulheres. Irmãos, por favor, é inconcebível na igreja problemas de mulheres que por conta de falta de vigilância. Puxa vida. Aqui, ó, as mulheres idosas, semelhantemente, ou seja, semelhante a esses homens, esses velhos, que sejam sérias no seu viver. Não é que você vai ser carrancuda, não. Pode rir, pode brincar, pode se alegrar. Aliás, todas nós devemos nos alegrar. São os versículos 3, 4 e 5 que nós vamos citar agora, né? Mas, irmão, deve ser sérias no seu viver. Aí está dizendo assim, ó, como convém às santas, não caluniadoras. Por que falou isso para a mulher e não falou para o homem? Quem é que tem fama de fofoqueira? É homem ou mulher? Não, tem. Eu não perguntei se tinha homem fofoqueiro, não. Falei, quem tem fama de fofoqueiro? Eu sei que tem homem fofoqueiro. Mas quem é que tem fama? Naturalmente as mulheres. Por que as mulheres? Porque elas falam naturalmente mais do que os homens. Talvez elas não sejam mais fofoqueiras, mas porque elas falam mais, que é natural das mulheres, falar mais do que a gente. Aí, porque elas falam mais palavras, isso é comprovado cientificamente. Então, ela tem fama de que é fofoqueira. Não quer dizer que sejam fofoqueiras. Agora, irmãos, já que não quer dizer que sejam fofoqueiras, não se dê ao luxo de se tornar. Porque, olha, convém a santa, não caluniadoras. Ou seja, quanto menos você falar da vida alheia, melhor. Quanto menos. Isso aí é para todos nós. Mas eu estou aqui no quadro das mulheres agora. Quanto menos falarmos da vida alheia, será melhor. Porque a fofoca, quando ela entranha na vida da pessoa, a pessoa não se converte. Não se converte. Ela vai continuar fofoqueira até a morte. Digo isso com prova cabal. Numa pergunta que eu faço e desafio quem já ouviu um testemunho de ex-fofoqueiro. Já ouviu o testemunho de ex-macumbeiro, de ex-traficante, de ex-homossexual? Ou não? Esse já, não já? E tantos outros ex. Agora, de ex-fofoqueiro, quem já ouviu? Não se convertem. Não se convertem. Então, já que é um mal que pode vir a nos acometer, aí a gente tem que ficar, ó. Então, as mulheres, principalmente que já naturalmente falam mais do que nós homens, não quer dizer que não tenha homens fofoqueiros. Tem homem aí que vou te falar. Eu acho que ele perde para Satanás. Então, eles são caluniadores por natureza. Agora, aí, como a mulher tem essa possibilidade de falar mais, Satanás vai tentar para esse lado.
seduzir. Então, ó, como convém a santas não caluniadoras, aí ele diz aqui, ó, não escravas, ou seja, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, está querendo dizer o apóstolo Paulo, numa expressão comum para eles, né? É não escravas do prazer. E o vinho é alegria, prazer, sinônimo, né? Então, não escravas do prazer, e diz aqui, ó, é, mestras do bem, ou seja, ensinadoras do bem. Ou seja, você pode também pegar o papel de mestras do bem, um dom natural que pode vir à sua vida. Aí dentro disso aqui, aí ele diz assim, olha, logo no versículo seguinte, ensinando a quem? Principalmente a jovens casadas. Casadas. Agora, qual o conselho de muitas mulheres por não viverem bem? É chutar o marido. Não, minha filha, você tem direito de ser feliz. Nenhuma mulher tem que tolerar isso ou aquilo, tem direito de ser feliz. Larga esse marido. Tem pastores que falam isso, irmãos, em aconselhamento. Tem pastores que aconselham, o casal vem, a pessoa vem, você tem direito de ser feliz. Você é jovem ainda, é bonito, é bonita, pode. Irmãos, por favor, a sensatez está naquilo que nós pregamos e nós vivemos. Aí, então, olha, para que ensine as mulheres mais novas, olha, as mulheres estão aí pensando assim, eu não tenho o que fazer na igreja, sou velha, na igreja não tem lugar para mim. Aí quer, por quê? Está querendo sim. Aí tem igreja que está inventando, vamos inventar aí um baile dançante para as velhas, para a terceira idade. A igreja inventa um bailezinho dançante, aí as velhinhas tudo lá dançando. Irmãos, não, negativo, não é isso não. A Bíblia está dizendo, é show gospel. Aí pega esse pessoal todinho, ó, para que ensine, olha a utilidade que você tem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Quando você vê alguma jovem dessa, eu sei que hoje é muito difícil, porque as pessoas não querem, acham que você está se intrometendo. A forma, às vezes, como lidamos com cada situação, pode sim dar a entender que eu estou me intrometendo na vida alheia, ou pode ser que a pessoa entenda que eu só quero aconselhar. Então, olha, a ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes. Agora, como alguém que não é prudente vai ensinar alguém a ser prudente? Então, eu preciso ser prudente. Aí, olha, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Como alguém que não ama seu marido pode ensinar alguém a amar seu marido? Alguém que já chutou também o marido pode. Não tem como. Então, o exemplo tem que ser de nossa parte. É uma grande produção. Talvez você seja o responsável por alguém que Deus colocou aos seus cuidados. E você talvez não tenha pedido a sabedoria que Deus dá liberalmente a todos. E não lance em rosto. Então, olha, as jovens recém-casadas a serem prudentes, a amar seus filhos e marido, serem moderadas, serem puras, boas donas de casa. Boas donas de casa. Para ensinar. Agora tem um montão de jovem aí, gente, que quer casar. Meu Deus, não sabe fazer nada em casa. Não sabe fazer nada. Nem o rapaz sabe, nem a moça sabe. Não sabe fazer nada. Tudo depende da mamãe. Tudo depende da mamãe. Aí quer casar. A probabilidade desse casamento dar certo, irmãos, é mínima. É mínima. Porque, olha, esse casamento tem tudo para dar errado. Porque eles querem casar, mas não têm responsabilidade, não têm compromisso. Querem dormir até tarde, querem ficar sem compromisso. Quando arrumam um emprego, não ajuda em casa. Não ajuda, não. Não sabe quanto custa meio quilo de café, não sabe. Não tem noção de nada. Aí querem entrar para a vida conjugal. E se alguém der uma orientação, às vezes não aceita. Não vai aceitar. Então, quer casar, quer viver, a menos que você já esteja decidindo, não quero casar, quero ser solteirão, quero ser solteirona, viver a minha vida sozinho.
Mas mesmo assim, quem vive sozinho tem que aprender as coisas, não tem? Aprender a fazer um arroz, aprender a lavar a cueca. O que é isso, irmão? Às vezes um garoto desse tamanho aí ainda está com uma mãe lavando a cueca dele. Por favor, meu filho. Começa a fazer alguma coisa, começa a aprender. Olha, não cai os pés, não. Não cai as mãos. Eu, quando ainda era adolescente, aí para ganhar dinheiro, quando eu não estava trabalhando, eu ia com uma enceradeira fazer faxina na casa da minha irmã. Ela morava lá na Goiânia ou na Cristalina. Todo sábado eu botava a enceradeira nas costas, ia para lá fazer a faxina da casa dela que ela trabalhava. Todo sábado. Fazia a faxina, dava a cera aquele, no vermelhão, dava a cera no vermelhão, levava a enceradeira, deixava bonitinho lá, arrumadinho, banheiro lavado, tudo, com 16 anos de idade. Mas ganhava o meu dinheirinho. Agora, ganhava o dinheirinho, e esse dinheirinho não ia para o meu bolso, ia para o bolso da mamãe. O pagamento era no bolso da mamãe. Faltou alguma coisa para a minha vida? Não. Nunca precisei de mamãe. Não faltou nada, porque ela administrava e aquilo era transformado em bênçãos. Era transformado em bênçãos. Então, eu sei fazer qualquer coisa. Não sou apto na cozinha, porque eu não me arrisco, mas sei fazer para mim. Não sei fazer para a Ana, que ela é exigente. Aí não sei fazer, mas se eu tiver que ficar sozinho, eu vou saber fazer. Não sou um cozinheiro, não sou bom na culinária, mas duvido que eu ficaria com fome, eu ia comprar hamburgão. Então, irmãos, tem que aprender quando novo. Agora, com quem você anda? Diz assim, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você andar com alguém pior do que tu, pior você ficará. Você tem que aprender a selecionar amizades. E amizades que andam mal em casa, irmãos, não valem para nós. Então, uma coisa que, graças a Deus, eu sempre soube fazer foi selecionar amizades. Sempre gostei de andar com gente que tinha cabeça no lugar. Então, olha, sujeita a seu esposo para que a palavra de Deus, olha o motivo, só esse, versículo 5, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, mulheres idosas e mulheres novas, cuida da vida, cuida da sua casa, cuida direitinho. Nada de ficar o dia inteiro na oração e a casa com louça para lavar. Nada disso, irmãos. Existe hora para tudo. Deus te deu 24 horas. Vai lá, cumpre tua obrigação, volta para casa, deixa tudo arrumadinho. Tem que fazer as coisas certas. Depois, se tu casar com um camarada que ainda te ajuda, vai ser bênção de Deus. Porque, olha, eu chego em casa agora, se tiver alguma coisa, já vou deixar tudo arrumadinho. Aí deixa arrumadinho, vão dormir direitinho. Aí de manhã, estou na cozinha de novo, eu sou o primeiro a ir para a cozinha. Aí vou para lá, tudo que eu vou fazendo, já vou limpando, já vou arrumando e guardando. Então, aí se tu casar com alguém assim, tá bom. Agora, se tu casar com um lambão igual você, aí tu tá frito. Vai ser 2 lambão em casa. Então, toma cuidado. Aí, irmãos, tudo isso aqui que nós falamos, eu vou parar por aqui, embora nós tenhamos lido mais texto, né? Lemos até o 11, mas eu tenho mais uns 2 minutos para falar. Quando ele diz assim, é porque eu coloquei para lá, na aleatório, né, os textos. Mas o versículo 9, por exemplo, agora exorta os servos. Servos, irmãos, aqui eram servos em 2 sentidos. Eram servos escravizados e servos que também trabalhavam pelo seu salário, né? Como nós hoje que somos servos. Exorta os servos. Agora, então, é minha vida no trabalho, tua vida no trabalho. Exorta os servos que se sujeitem a seu Senhor e em tudo o agradem, não contradizendo. Irmãos, crente não pode ser contencioso. Por isso que eu falo para o crente, e eu sei que às vezes algumas pessoas me criticam, o crente não deve participar de greve, não deve. Mas é um direito. Direito é, mas para o crente, ele não pode ser contencioso.
O crente tem um recurso que as outras pessoas não têm. O crente tem um recurso dos joelhos. Eu já falei aqui várias vezes, eu aposentei por tempo de serviço. Eu comecei a trabalhar, com 15 anos de idade já tinha carteira assinada. Olha, aí entre os momentos de desemprego, eu também sofri desemprego, mas aposentei com tempo de serviço. Irmãos, nunca pedi um aumento de salário a quem quer que fosse. Nunca pedi. Nem a meu cunhado, que eu já trabalho com ele há 28 anos. Nunca pedi um aumento de salário. Porque o joelho serve para isso. Você tem um Deus que te ouve, que te guarda, que sabe as tuas necessidades. Agora, você acredita, fala que tem, acredita, mas depois está lá brigando com o patrão, reclamando porque está ganhando pouco. Não faça isso. Deus não se agrada disso. O que é trato não é caro nem barato. Então, você concordou com aquele salário, fica com aquele salário, ora ao Senhor que Ele é poderoso para tocar naquele coração e liberar a verba para você. Ou você não acredita que Deus deu um salário para a mãe de Moisés criá-lo? Se Deus pôde fazer no passado, por que Ele não pode fazer no presente? Então, os servos, trabalha direitinho, irmãos. Trabalha com má vontade, não. Trabalha com vontade. Agrada o seu patrão. Não é agradar bajulando, não. Por favor, aqui não tem nada a ver com bajulação. Está falando, meu trabalho precisa agradá-lo. Eu preciso fazer de uma forma que muito bem feita para que ele possa ficar satisfeito comigo. Meu trabalho, não é bajulação, não. Bajulação, a Bíblia é contra a bajulação. É que eu não tenho tempo para mostrar aí que bajulador se dá mal. Então, olha, aqui se sujeita a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, versículo seguinte, quer dizer, não enganando, fingindo que está trabalhando, ele finge que me paga, eu finge que eu estou trabalhando. Tem gente que fala isso? Não, irmão, não pode. Aí porque o Senhor está te olhando. Antes, mostrando toda a boa lealdade. E lealdade, irmãos, é algo que se vê, que se conhece na presença e na ausência. Ou seja, o patrão não está, você está trabalhando do mesmo jeito. Ah, o patrão hoje não vem não, mandou um recado aí que está preso no engarrafamento, aí todo mundo à toa. Não, lealdade não permite. A lealdade, você não, sou pago para trabalhar e vou trabalhar. Vou trabalhar. Mesmo você que seja funcionário público, irmãos, tem que trabalhar. Porque o funcionário público tem uma mania de achar que ele está fazendo favor para os outros. Não está fazendo favor, não. Está fazendo favor, não. Você está aí para trabalhar, você é funcionário público, está atendendo um guichê, um balcão, tem que atender direitinho, dentro do teu horário. Está dentro do meu horário, por não, o que o senhor precisa, o que a senhora precisa? Não, se não for da minha alçada, vou te encaminhar para tal lugar. Agora, isso aqui não é aqui, não. O que é isso, gente? O que é isso? Depois quer ser abençoado, aí quer dar glória a Jesus, falar até língua estranha? Está maluco, irmãos. Olha, a palavra diz que tem que ser leal. Tem que ser leal. Não é? Você tem um patrão, você recebe. Ele não está presente, mas você tem, então, seja leal. Aí diz assim, para que em tudo seja um ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. Quer dizer, tudo que eu faço, tudo, aí Paulo fala para os coríntios, né? Comer, beber, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então fica com essa palavra, converta-se, porque eu estou me convertendo também. Tá? E Deus te abençoe. Melhor